Então, meus amigos, hoje eu venho passar uma nova mensagem para vocês e, como eu sempre digo, tudo que é muito bom, tudo que é para o bem, deve ser passado adiante. Então, hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo para incentivar vocês a experimentar mais esse grandioso dom que nós temos, que é a telepatia. E só lembrando, pessoal, que tudo que eu tenho falado aqui nos meus vídeos, eu sei que muitas pessoas já praticam, já fazem, já conseguem ter acesso a isso. Então é exatamente por isso que eu estou falando, que eu estou fazendo questão de passar essas mensagens adiante, porque muitas pessoas não fazem ideia que tem essa capacidade, que tem esse poder. Então é para essas pessoas principalmente que eu deixo a minha mensagem aqui, para ser assim um incentivo, né? E só lembrando mais uma vez, eu gostaria muito, peço até a todos vocês inscritos aí do canal, que compartilhem comigo as suas experiências também. Eu quero, na verdade, mostrar para todos que essas coisas acontecem muito e que a gente não percebe, a gente não dá atenção, e a gente tem sim que se conectar a isso. Nós estamos vivendo um momento que isso nunca foi tão necessário e tão importante. Então eu vou contar o que aconteceu comigo. Quando eu fiz a minha faculdade no Rio de Janeiro, eu era muito novo, eu tinha 17 anos quando eu entrei, e de todos os amigos que eu fiz no meu período de faculdade, teve um amigo em especial, que também era daqui de Minas, tal, que a gente teve uma identificação muito grande, e nós desenvolvemos uma amizade muito grande. E mais ou menos no fim da faculdade, nós inclusive começamos a trabalhar num local juntos e tal, e ele começou a ter um problema de saúde. E aí logo depois disso já foi o período que eu voltei para Minas. Então, por muito pouco tempo depois disso, a gente ainda fez alguns contatos, mas naquela época, para você ver, não tinha nem celular. Então o único contato que eu tinha com ele era com o telefone da casa da mãe dele, em Niterói, e ele tinha o fixo da casa da minha mãe. E aí nós conversamos por um período de tempo bem pequeno, próximo a essa época que a gente acabou de formar e estava trabalhando junto, e depois não se falou mais. E passou muito tempo, muitos anos, você vê como que é a vida da gente, né? A gente passa tanto tempo distante, né, de pessoas tão queridas e às vezes nem tem a oportunidade de ver mais, né? Que foi o que eu acho que aconteceu nesse meu caso, porque que é onde eu quero explicar essa questão da telepatia. Há mais ou menos um ano e pouco, eu comecei assim, por alguns dias, pensar demais nele. Mas assim, nem sei porquê, e acredito sim, hoje, que pode ter sido realmente um momento, pelo problema de saúde que ele teve, que eu acredito ter sido sério. Eu comecei a pensar nele demais nesses dias, e eu acredito que ele devia estar passando por uma situação muito delicada. Mas o que acontece? Há um tempo atrás eu tinha tentado falar com ele, mas esse telefone fixo que eu tinha, que era o único contato que eu tinha com ele, não era deles mais, não era da família mais, eles já tinham saído de lá. Provavelmente já tinham saído de Niterói, não sei para onde foram, e essa linha acabou passando para outra pessoa. Então eu nunca mais consegui falar com ele, não tinha como, já cheguei a procurar em rede social, na época que eu também tinha algumas, mas também nunca consegui achar nada, enfim. O que aconteceu? Nesses dias que eu estava pensando muito nele, muito mesmo, um dia após o outro, assim, uma coisa impressionante. É realmente diferente, assim, realmente alguma coisa aconteceu. Mas o interessante, que é o motivo desse vídeo, de eu estar passando essa mensagem para vocês, foi que exatamente nesses dias ele me ligou. Só que o que aconteceu? Eu estava aqui no sítio, quando eu estou aqui eu fico sem contato, sem nada, não tem nem internet, não tem telefone, não tem nada. E ele ligou exatamente para o fixo da minha mãe. E aí uma das minhas irmãs atendeu. E ele se identificou e tal, só que a minha irmã, na hora, ela nem lembrou direito, né, tantos anos isso. E a minha família também, nessa época que eu morei no Rio, eles não tinham ligação com praticamente nenhum dos meus amigos de faculdade. Então ela nem lembrava, na verdade, dele, assim, lembrava só por eu comentar algumas vezes, alguns casos, algumas coisas. E aí eu sei que ele falou que queria falar comigo, ela passou o meu celular para ele, né, porque isso já foi, né, recente e tal. Exatamente no período que eu fiquei pensando nele. Dia após dia, ele me ligou. E aí, como foi, né, uma coisa mais recente, e aí a minha irmã passou o meu celular para ele. E se ele tentou me ligar, eu estava fora de área, só que ele poderia ter tentado depois, só que ele nunca mais me ligou. Então, eu não
né, a minha irmã, como ela não sabia, inclusive ela tem um arrependimento enorme disso, né, mas eu falo com ela, ela não teve culpa, ela não pegou o telefone dele, né, só passou o meu celular, imaginando que ele ia me ligar, natural também. Mas acabou que eu não sei nem se ele tentou, porque eu estava fora de área, só que depois eu voltei, né, e ele nunca mais tentou. Então, eu imagino até pela conexão que eu tive com ele nesses dias, eu imagino assim, infelizmente, que ele podia estar realmente nos seus últimos dias, talvez. Até porque ele era muito mais velho do que eu. Interessante, eu nem comentei isso, mas eu na faculdade eu falei, né, que eu tinha 17 anos, ele tinha 33. Então, quer dizer, eu hoje estou com 48. Então, até por uma questão de idade, mais o problema de saúde que ele já tinha, ficou mesmo assim para mim essa impressão de que ele partiu. E não nos falamos antes disso. Então eu fiquei muito marcado com isso, fiquei muito triste, porque realmente é uma pessoa que eu gostava demais, sei que ele também gostava demais de mim, e quer dizer, tentou falar comigo, eu senti alguma coisa muito forte aqueles dias e pensando muito nele, provavelmente acionou essa questão dele me ligar, só que infelizmente por outros motivos a gente não se falou. Então isso foi uma prova assim muito clara da questão da telepatia. E por isso eu estou contando tudo isso nesse vídeo, porque nós temos sim esse dom, nós temos esse poder. Tenho certeza que muitas pessoas já passaram por situações diversas de reconhecerem plenamente isso. E hoje eu quis aqui deixar essa história para vocês, para que vocês também possam refletir sobre isso, confiar e procurar usar mais os seus dons, que você vai realmente descobrir coisas maravilhosas na sua vida, inacreditáveis. Então é isso, pessoal. Nós não fomos acostumados, educados para reconhecer esses dons, para realmente acreditar neles. Mas pode ter certeza que você tem e comece logo a usar. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.